Abram comigo a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 25. Gálatas, capítulo 5, verso 25. Nós vamos ler até o capítulo 6, verso 10. Hoje nós estamos encerrando mais uma série expositiva, que é a série que nós temos chamado de A Regra do Espírito. Começamos já há alguns meses atrás, no capítulo 5, verso 13, e terminamos hoje. A palavra do Senhor diz, Gálatas 5, 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oremos. Senhor Deus, nós buscamos a Tua face para pedir que a palavra do Senhor nos instrua, nos aconselhe, nos pastoreie e nos doutrine conforme a verdade do Teu Evangelho. Pedimos que cada um tenha a atenção voltada para o que o Senhor tem a dizer na Tua palavra e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Um gênero musical antigo, não muito conhecido entre nós, é o cânone. É um gênero clássico que tem como sua principal característica a alternância e a mistura dos temas musicais. Dois deles mais conhecidos, talvez não pelo nome, mas pela abundância de vezes que eles são repetidos, é o cânon de Pachelbel. Eu já devo ter visto ele pelo menos umas 2 ou 3 vezes em casamentos aqui na igreja, especialmente na entrada da noiva ou do noivo. É o cânon de Pachelbel, composto lá em 1620. E os concertos de Brandemburgo de Bach. As características desses dois cânones são que você ouve um tema em primeiro plano e assim, no fundo, por baixo, você ouve um segundo tema. Depois, o tema que está por trás fica aparente e aquele que estava mais ouvido fica no volume mais baixo por trás do anterior. A gente faz isso aqui na igreja quando cantamos aquele cântico, agradeço a Ti, Senhor, pois Tu és bondoso. Uma turma canta, depois vem a outra e repete, e aí de repente divide as vozes, um canta uma frase, outro canta uma frase. Isso é uma espécie de cânone. Quando nós olhamos o texto que nós acabamos de ler, e Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, Paulo traz na sua mensagem algo parecido com o que um cânone é na música, na nossa vida cristã. A palavra stoihomen, que é traduzida aqui por andar no Espírito, nós dissemos quando expusemos essa parte na exposição anterior, que ela significa andar em linha como num exército. Quando os soldados se organizam em fila, muito bem organizados para marchar. Eu me lembro quando era criança, até o ensino fundamental, e toda sexta-feira tinha a apresentação, nós tínhamos que cantar o hino nacional antes de entrar para a sala de aula. Vinha a diretora da escola e mandava a gente tomar distância um do outro, né? Blavski, né?
Toma da esquerda e da direita também, Kablovski, né? Então, a mesma distância de cá, mesma distância de cá, mesma distância de lá, mesma distância de lá. E aí entrávamos marchando para dentro da escola. Isso é na época do governo militar, agora não tem mais isso. Mas, organizadamente, todos andando em linha, todos andando no mesmo passo, todos andando no mesmo compasso. Quando Paulo fala de andar no Espírito, ele usa esse sentido de que nós somos um exército organizado, bem organizado, servindo o Senhor. Mas a palavra que é traduzida aqui, storhomen, por andar no Espírito, ela não significa e não inspira somente organização. Ela também tem um sentido poético de como alguém que dança uma valsa. Não estou aqui incentivando ninguém a dançar valsa por aí, embora eu saiba que muitos fazem, basta olhar o Instagram de alguns. Aquela beleza dos passos bem cadenciados, a troca de pés, o ir para lá e o ir para cá, quando sabe fazer direito, ninguém pisa no pé um do outro. Eu assisti um filme lá na adolescência, aquele Dirty Dancing, que é um filme desses de dança, em que o moço que está ensinando a moça a dançar, ele diz, olha, o segredo para você dançar com um par é você manter o seu olhar fixo no olhar do outro para dominar o seu espaço. O segredo para andar no Espírito ou andar com o Espírito é manter o foco, a atenção direta no Espírito Santo, para que você saiba exatamente o que você está fazendo e com quem você está andando na sua vida cristã. Eu quero nessa noite falar um pouco sobre essa nova espiritualidade que a regra do Espírito Santo traz para nós. Vamos lembrar de algumas coisas do que falamos para trás. Esse texto que começa lá no versículo 16 e termina lá no versículo 16 do capítulo 5 e termina lá no capítulo 6, versículo 14, ele traz para nós 7 expressões que mostram como que é a vida no Espírito. Lá no versículo 16 ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, aos desejos da carne. Andar no Espírito ali no versículo 16 é andar como um aluno, como um aprendiz, como alguém que está aprendendo com o seu professor. Descendo um pouco mais no versículo 18, ele vai falar sobre ser guiados pelo Espírito, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ser guiado é ser conduzido, ser pastoreado. Ele nos conduz e nós o seguimos, não simplesmente como um aluno que aprende com o professor, mas como alguém que confia no seu líder, pois ele sabe para onde está te levando. Andando um pouco mais, nós então vemos o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vem para substituir e para contradizer e para contrastar com tudo aquilo que a nossa natureza humana pecaminosa pode produzir, sendo substituído na nossa obediência, na nossa subserviência ao Espírito Santo, trocando porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, por amor, alegria, paz, bondade, benignidade, coisas contra as quais não há lei. Mas ele continua então dizendo que nós vivemos no Espírito, a nossa vida agora é uma vida debaixo da ação sobrenatural do Espírito Santo, e nós então também vivemos no Espírito, sendo que a palavra andar no Espírito aqui não é a mesma do verso 16, é essa outra que eu introduzi, dizendo que nós somos um exército organizado, mas somos também companheiros dia a dia na nossa caminhada. A relação que o Espírito Santo tem conosco não é somente a relação de um general que lidera o seu exército, mas é também do amigo, o companheiro de viagem que está ali o tempo todo nos auxiliando, nos socorrendo, nos ajudando a caminhar, dando o compasso, dando o ritmo da nossa caminhada. Depois, Paulo vai usar mais 2 expressões que nós vamos trabalhar com os irmãos aqui nessa noite, que é semear para o Espírito e colher do Espírito. Isso é muito interessante porque num pequeno parágrafo como esse, nós temos 7 expressões mostrando como o Espírito Santo age na nossa vida.
E isso tem a ver com o que o mundo moderno chama de espiritualidade. A nossa espiritualidade não é somente uma imaginação da nossa mente a respeito do que é o sagrado, o que é o religioso, mas a nossa espiritualidade é baseada nesse relacionamento com Deus que veio morar dentro de nós. O Espírito Santo não é só para dar poder, fazer milagre e impressionar os incrédulos. O Espírito Santo é principalmente presente para transformar a nossa vida, santificar o nosso caráter e nos conduzir na caminhada dia a dia, na vida com Deus e no testemunho que, como cristãos, nós devemos oferecer à sociedade que aí está fora de nós. Então eu quero falar sobre 4 questões que Paulo coloca para nós aqui, sobre essa nova espiritualidade que é o andar, o viver, o ser guiado, o semear, o colher e o frutificar do Espírito, no Espírito e seguindo o Espírito Santo na nossa vida. E você vai ver que nesses versículos que vêm logo após o verso 26, que é a entrada do capítulo 6, Paulo vai mencionar algumas palavras que ele mencionou no parágrafo anterior, de forma prática na conduta da igreja, especialmente quando há pecado presente na igreja, como devemos nos conduzir para resolver o problema. Então, o primeiro ensinamento de Paulo aqui sobre essa nova espiritualidade é que nós devemos aprender a nos manter na esfera do Espírito Santo. Andar no Espírito, como eu disse, é andar como um aluno, como um aprendiz, e andar organizadamente, e andar no perímetro, no círculo e no circuito que o Espírito Santo cria para a nossa caminhada. De modo que quando alguém peca, alguém está colocando o pé para fora do círculo de influência da ação e do frutificar no Espírito Santo. Quando Paulo diz, porque a carne milita contra o Espírito, lá no versículo 16 do capítulo 5, ele sempre tentará provocar, a carne sempre tentará provocar desvios de atenção, distorções, distrações e tropeções na nossa caminhada com Cristo, nos levando a exatamente perder o compasso da nossa caminhada na santificação, na obediência ao Espírito Santo. Estar na esfera do Espírito é acompanhar os seus passos. Capítulo 5, verso 18, aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que acompanham a caminhada do Espírito Santo, não estão debaixo da condenação da lei, mas estão debaixo da santificação e da salvação e da justificação e do perdão dos pecados oferecidos a nós pela graça de Deus. Por quê? Porque, como eu disse, é exatamente o Espírito Santo que determina o ritmo da caminhada. É Ele que é o condutor. Assim como na valsa tem alguém que conduz, o homem conduz a moça para que a dança flua, na nossa vida cristã é o Espírito Santo quem nos conduz. E Ele o faz com compasso, Ele o faz de forma organizada, Ele o faz de forma e de modo que nós possamos acompanhá-lo sem perder de vista o que Ele está fazendo. Às vezes, nós pegamos aquela definição do Espírito de João, que diz que o Espírito é como o vento, você não vê, você não pode dominá-lo, e aí nós começamos a pensar que o Espírito Santo, ele anda de forma aleatória. Talvez para cá, talvez para lá, para cima, para baixo, a gente nunca sabe o que o Espírito Santo quer dizer. Mas não é isso que o Novo Testamento ensina sobre andar no Espírito. E embora ele seja vento, é somente no sentido que você não pode engaiolá-lo, você não pode controlá-lo, você não tem domínio sobre ele. Mas a Bíblia também diz que, embora o Espírito Santo seja vento, ele é organizado, ele tem planos e ele nos conduz dessa maneira na nossa vida espiritual. Então, estar na esfera do Espírito é acompanhar os seus passos. Como? Paulo vai mostrar para nós que, então, a carne, a nossa natureza humana pecaminosa não deve nos possuir. Ele diz isso claramente no verso 26, quando ele fala que não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Vanglória, provocação, inveja são obras da carne na nossa vida. Paulo diz que essas coisas não te possuam. O que deve nos possuir? O viver no Espírito, o andar no Espírito, cada momento, cada dia das nossas vidas. Então, vangloriar-se significa encher-se de si mesmo, uma glória vazia. A palavra doxa, ela quer dizer glória e ela é sempre aplicada a Deus. Quando a palavra doxa é aplicada ao homem e aos seus pecados, a palavra ela recebe um prefixo, kenodoxa. Keno quer dizer vazio. Então, a glória vazia. E a tradução em português ficou vanglória. Uma glória vã, vazia, sem significado, sem utilidade. Quando nos enchemos de vanglória, nós tentamos roubar a glória que é de Deus e Ele não divide a sua glória com ninguém. Isso é encher-se da carne e não do Espírito. Vanglória, provocação, inveja são exemplos do que não é andar no Espírito. Lembre-se que andar no Espírito trata-se também daquele andar em linha, organizadamente, como um exército que obedece às ordens do seu general. O Espírito não é exclusividade de alguns, mas ele é o penhor da igreja, de modo que quando Paulo diz que nós devemos andar no Espírito, lá no versículo 16, ele está apontando para a sua responsabilidade individual de procurar aprender e fazer. Mas quando ele fala de andar no Espírito, no versículo 25, ele chama a atenção para a coletividade, para a comunidade. Você anda de forma organizada no meio de outros que também estão andando de forma organizada. Quem organiza o exército? O Espírito Santo. De modo que nós precisamos aprender a andar organizadamente, seguindo as suas instruções. Quando a igreja segue as instruções do Espírito Santo, ela acerta. Quando ela não segue as instruções do Espírito Santo, é todo mundo acotovelando uns aos outros, tropeçando uns nos outros, e a coisa não vai para frente, fica desorganizada. De modo que quando a igreja está bem com Deus, ela é mais bem organizada. Quando a igreja não está bem com Deus, ela é uma bagunça, ela é toda desorganizada. Uma forma de percebermos a plenitude do Espírito Santo no nosso meio é o quanto nós estamos focados em seguir o Espírito Santo juntos, como igreja de Deus que testemunha o seu nome aqui na terra. Então, nesse texto, segundo James Packer, estar no Espírito significa estar no seu domínio, dentro da sua esfera, colocados dentro da proteção da sua cerca, dos seus muros, e obedecendo à sua vontade, andando no círculo de influência que o Espírito Santo criou para nós andarmos dentro dele. A vida no Espírito não é uma bênção conferida a um grupo particular dentro da igreja. A vida no Espírito é uma bênção para a igreja toda. Toda a igreja experimentar a presença e a plenitude dele, e nós fazemos isso andando lado a lado, em comunhão fraterna, conduzidos por ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que não podemos separar a vida interior da obediência, do sentimento, da piedade, da prática exterior, da nossa conduta, da nossa vida moral, de como nos comportamos no meio dos outros. É impossível você dizer que é consagrado no interior e ser desorganizado no exterior, na presença de Deus. As duas coisas se completam na vida cristã. Quando elas não se completam e se estabelece a incoerência, nós precisamos perguntar se estamos mesmo cheios do Espírito de Deus nas nossas vidas. Todas as vezes que tentamos nos apossar do Espírito Santo só para nós nos vangloriamos, nos enchemos de uma glória que não nos pertence. Mas todas as vezes que dividimos essa presença com os outros, isso se transforma em serviço. Bênção de Deus, dada aos outros, através de nós. Vanglória é quando a gente chama os outros para fora para brigar com a gente, porque a gente acha que é melhor do que eles.
E inveja é quando nós damos um passo atrás e olhamos para os outros, cobiçando o que é deles, mas nós não temos. O ser cheio do Espírito Santo não é nem uma coisa e nem outra. É partilhar com alegria a mesma promessa de vida que nós estamos vivendo. Como que nós podemos manifestar esse viver no Espírito e esse andar no Espírito? Paulo então vai dizer que é quando nós corrigimos os faltosos com mansidão e com vigilância. Ao estabelecer essa ordem geral de que não deve haver vanglória, não deve haver inveja, não deve haver provocação na igreja, Paulo então se volta para a liderança e ele dá uma chamada para os líderes da igreja. No versículo 1 ele diz: irmãos, ele olha para a igreja, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Eu disse que ele se volta para a liderança, mas não é isso que ele faz aqui. Ele se volta para a igreja. Irmãos, a responsabilidade de corrigir o erro na igreja não é só do pastor, dos presbíteros e dos diáconos, é da igreja toda. Embora seja o conselho que aplique a disciplina e de forma representativa a pratique, a igreja toda é chamada a se envolver e a cuidar para que o pecado seja colocado para fora e a santidade seja trazida para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: corrigiu. O que é falta? A palavra falta é parapitoma, que vai fazer um contraste com a palavra andar, lá do capítulo 5, verso 16, que é peripatel. Peripatel é você andar perto, andar ao redor, como um aprendiz que quer fazer certo. Parapitoma é você colocar o pé para fora e se afastar, porque não quer fazer o certo. Então Paulo coloca aqui um contraste. A falta é quando nós não queremos aprender do Espírito. O pecado, o erro, que precisa de disciplina na igreja, é quando nós paramos de ouvir o nosso professor para ouvir os de fora, aqueles que não conhecem a Deus e não sabem o que Ele quer de nós. Então ele diz: quando essa falta aparecer no meio da igreja, quando alguém colocar o pé para fora do círculo de influência do Espírito Santo, a igreja deve agir. Ela deve tomar uma posição. Então ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, hajam aqueles que são espirituais. E aí vem a pergunta: quem é espiritual na igreja? O conselho? Tem hora que a gente no conselho precisa de aula de santidade de alguns irmãos na igreja. Eu já disse que tem alguns irmãos aqui na igreja que dá vontade de ficar encostando no ombro o dia todo para ver se passa um pouco de santidade para nós. Os presbíteros não são as pessoas mais santas da igreja. Poderiam ser, deveriam ser, mas não são. Porque não existe elite espiritual dentro da igreja. Todos devem ser santos. Todos são santos. Todos são o povo de Deus. Os presbíteros, os diáconos, daqui a pouco nós vamos investir 2 deles, eles são eleitos dentre aqueles que têm por obrigação andar em santidade. Então, isso traz algumas aplicações para nós que somos presbiterianos. Quando ele diz surpreendidos, ele diz que o pecado na vida da igreja, ele é surpresa. Não é algo corriqueiro, não é algo que é para ser comum, não é algo que a gente vai ver todo dia. É algo que deve surpreender aqueles que querem andar com o Espírito Santo. E ele diz que quando alguém for surpreendido, é durante esse período que a disciplina deve ser praticada, e não depois, noutra hora, escondido. A surpresa é tanto de quem erra porque tropeçou, quanto daqueles que viram o tropeção acontecer. As ocasiões inesperadas sempre são as mais difíceis de tratar, porque causam críticas mais severas por parte dos outros, e disciplina sempre é algo de se ensinar na igreja, da igreja sempre algo difícil de se ensinar na igreja.
quando eu estava no início do meu ministério, eu comecei a perceber que nós só ensinávamos sobre disciplina na igreja quando alguém era disciplinado. Então, sempre que uma disciplina ia ser comunicada, era feito um sermão sobre disciplina. Aí eu percebi que a igreja não estava aprendendo o que era disciplina corretamente por causa desse modus operandi, desse jeito de fazer. Então eu preparei uma série de 4 sermões sobre disciplina, numa época que não tinha ninguém para ser disciplinado na igreja, e preguei o primeiro sermão. Quando eu terminei o primeiro sermão, fez aquele silêncio na igreja, porque eles esperavam qual o nome que eu ia anunciar que estava recebendo a disciplina. Aquele silêncio que se uma muriçoca passasse, a gente ouviria. Porque ninguém sabia de alguém que estava em pecado naquele momento. Então quem é? Quem é esse que o pastor vai anunciar agora? Eu não anunciei ninguém e a igreja ficou frustrada. Poxa, a gente esperou um anúncio de uma disciplina e ele não veio. Então eu percebi que nós não sabemos lidar muito bem com esse negócio de disciplina. Por várias razões, por vários motivos, nem todos eles são santos, mas a gente precisa ouvir sobre disciplina na igreja, porque nós vivemos numa época do entrar na justiça por causa de danos morais. Há 25 anos atrás, um senhor cometeu um adultério e o conselho disciplinou e anunciou a sua disciplina perante a igreja porque havia se tornado pública. Aquele senhor ficou ofendido, entrou na justiça comum contra a igreja e levou, há 25 anos atrás, uma bagatela de R$40 mil da arrecadação da igreja por danos morais. E o dano que ele causou ao Evangelho de Cristo? O mau testemunho. Então, hoje em dia, se alguém comete um pecado e a igreja o disciplina, o mundo lá fora se levanta para dizer isso é imoral. O adultério não é imoral, a fornicação não é imoral, as coisas pecaminosas que as pessoas fazem umas contra as outras não são imorais, mas preservar a santidade da igreja exige um pagamento de honra para o ofensor. A palavra de Deus ensina diferente. Diz, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. A palavra corrigir aqui no texto, ela é uma palavra do meio médico. Alguém que quebrou os ossos. Daí o médico vem e coloca o osso no lugar. Quando alguém quebra um braço e demora a ir no médico, e o braço quebrado começa a soldar de forma inapropriada, muitas vezes os médicos quebram o braço outra vez, para colocar o osso no lugar certo. Isso causa muita dor. Um braço quebrado, eu nunca tive nada quebrado na minha vida até hoje, nos meus ossos, mas já acompanhei vários que quebraram, é muita dor. E dói colocar no lugar, tanto quanto quebrar. Mas o que a Bíblia diz é que a igreja precisa colocar o osso que foi quebrado no seu lugar, porque senão o procedimento, o comportamento, a vida não ficará boa. Então é chamado aqueles que são espirituais para corrigir quem deve agir, quem é espiritual. Quem é espiritual? Aqueles que são cheios do Espírito, aqueles que andam no Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que produzem o fruto do Espírito, aqueles que vivem no Espírito. E na igreja presbiteriana o conselho aplica e o conselho administra, o que quer dizer que nós precisamos primar por eleger presbíteros e diáconos que sejam cheios do Espírito Santo para conduzir a igreja de Deus. Ele pode ser um excelente empresário, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Pode ser um ótimo médico, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Pode ser um gari, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Pode ser um professor, mas tem que ser cheio do Espírito Santo, porque senão não saberá como fazer. Então o que devemos fazer? Corrigir, colocar o osso no lugar. E como devemos fazer isso? Ele diz, corrigi-o
com espírito de mansidão. Mansidão, os irmãos sabem, é um dos gomos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então Paulo está dizendo que quando alguém erra na igreja, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos praticar o fruto do Espírito. A correção deve ser feita, mas ela deve ser feita com a presença do Espírito Santo em tudo o que for feito. A correção precisa ser feita, mas ela tem que ser feita com mansidão, ela tem que ser feita com amor, ela tem que ser feita com benignidade, ela tem que ser feita com longanimidade, ela tem que ser feita com domínio próprio, porque ele diz: e guarda-te para que não sejas também tentado. A grande maravilha da liderança da igreja é que Deus escolheu usar homens pecadores para pastorear homens e mulheres pecadores. Quando Calvino fala sobre pastores e presbíteros da igreja, no livro 4 das Institutas, ele levanta a seguinte pergunta: por que Deus, sendo soberano e tão sábio, ele já não faz tudo diretamente colocando no coração das pessoas os seus mandamentos? Por quê? Olha a linguagem que Calvino usa. Por que ele escolhe um homenzinho pecador, coloca diante da igreja e diz que a igreja precisa obedecê-lo? E aí Calvino dá 3 respostas, das quais a primeira delas é obedecer à vontade de Deus. Foi Deus que mandou homens pecadores governarem a igreja. Então, quando nós obedecemos à liderança da igreja por amor a Deus, nós não estamos simplesmente obedecendo à liderança da igreja, nós estamos obedecendo àquele que os colocou lá. E segundo, Calvino diz que essa é uma forma da igreja manifestar unidade. Quando ela se volta em torno de alguém que Deus escolheu, ela tem unidade. Mas quando ela se dispersa, ela perde a unidade. Então, Calvino diz: olha, foi Deus que escolheu assim. Então, por mais pecadores que os presbíteros sejam, eles não estão lá de graça. Eles estão lá para cumprir um desígnio de Deus. Por isso, quando elegemos presbíteros, nós não elegemos representantes nossos no conselho. Nós elegemos representantes de Deus sobre nós. Eles não vão ser os representantes da mocidade, para a mocidade ter uma voz no conselho. Eles não vão ser o representante das mulheres, para as mulheres ter uma voz no conselho. Eles não vão ser representantes dos homens, para os homens ter uma voz no conselho, e nem no departamento infantil. Eles vão ser representantes de Deus sobre a igreja para cumprir, obedecer e pastorear a igreja naquilo que Deus determinou para ela. Então, quando Paulo se volta para a igreja e diz: olha, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também tentado, porque hoje um homem da igreja pode estar no conselho, participar de uma disciplina de alguém por causa de um pecado, e daqui 5, 6, talvez 3 anos, ele mesmo esteja debaixo da mesma disciplina. Porque nós somos pecadores, todos nós, sem exceção. Deus escolheu que pecadores governassem pecadores para mostrar se nós somos capazes ou não somos capazes de obedecê-lo na sua palavra. Ele poderia ter feito diferente. Ele tinha poder para fazer diferente. Mas o que ele revelou nas Escrituras foi que ele fez diferente do que a gente imagina que ele poderia ter feito. Ele fez assim. Então é assim que nós precisamos aprender a, convivendo uns com os outros, viver uma espiritualidade diferente da espiritualidade do mundo, que quando vê Deus agindo diz: vamos ter que corrigir essa Bíblia, vamos ter que escrever ela de novo, porque esse Deus aí tem muito ódio no coração. Foi a Xuxa que disse isso recentemente. São nas épocas de disciplina que a espiritualidade da igreja se manifesta. Se ela é cheia do Espírito ou se ela é carnal nas suas ações. Assim, algumas razões são óbvias porque a gente tropeça nesse ponto. O primeiro deles é a indiferença. Às vezes, quando alguém está sob disciplina
envergonhado por causa do pecado que cometeu, nós da igreja tomamos posturas esquisitas diante disso. Deixa eu dar alguns exemplos do passado, bem do passado lá de trás. Uma igreja disciplinou certa vez 6 rapazes que estavam tendo práticas homossexuais. Desses 6, só 2 ficaram na igreja. E aí eles experimentaram algumas coisas estranhas. Ele estava andando na rua, uma irmã viu que ele vinha e ela não sabia o que fazer porque ele estava disciplinado, então ela se escondeu atrás de um poste para ele não vê-la. O outro trabalhava numa loja, a patroa dele era membro da igreja, ela ouviu que ele tinha sido disciplinado, então ela o dispensou do serviço. Às vezes a gente faz isso. A gente parece que não sabe o que fazer. O que a Bíblia diz é: corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que você também não peque o mesmo pecado ou algum outro semelhante. Aqueles que se submetem à disciplina são dos nossos. Eles não foram expulsos do nosso meio. Então nós precisamos nos aproximar deles para ajudá-los a se reerguer, ajudá-los a caminhar dentro do padrão do Espírito Santo. Aqueles que rebeldemente recusam se submeter à disciplina da igreja, a instrução bíblica é que eles devem ser expulsos do rol de membros da igreja e tratados como gentios, como pessoas que nunca conheceram a Jesus. Mas às vezes, dentro da própria igreja, nós vemos algumas situações que não são agradáveis a Deus e que não são bíblicas na sua origem e no seu procedimento. Uma outra questão é enfrentar, por exemplo, a mágoa da família em que alguém foi disciplinado. Essa é uma cruz que todos os conselhos de todas as igrejas presbiterianas têm que carregar. Toda vez que nós aplicamos uma disciplina, a gente tem que enfrentar a raiva, a ira e às vezes o ódio da família, às vezes nem do disciplinado, mas da sua família. Por quê? Porque eles acham que a disciplina é humilhação. Porque eles acham que a disciplina não veio do amor de Deus. Deus é amor, Deus não corrige as pessoas. E porque ficam comparando a disciplina de um com a disciplina do outro. Ah, lá atrás, quando fulano foi disciplinado, ele não recebeu a pena desse jeito, não foi anunciado publicamente desse jeito. E ficam se comparando, porque na igreja a gente não sabe o que é atenuante e o que é agravante. Para começar, a gente nem conhece o nosso código de disciplina, não é mesmo? Então, as instruções bíblicas são reduzidas, o nosso código de disciplina, e os conselhos são orientados a levar em conta atenuantes e agravantes. O que são atenuantes quando alguém comete um pecado que se torna público? Há pouca experiência religiosa, tem pouco tempo que é membro da igreja, por exemplo. A relativa ignorância das doutrinas evangélicas, não conhece a Bíblia com profundidade. A influência do meio, ele poderia estar vivendo num meio onde há boa influência e errou. O bom comportamento anterior, esse irmão não tem costume de trazer vergonha para o evangelho constantemente. A assiduidade no serviço divino é alguém que está sempre presente no trabalho, então ele tropeçou e a gente vai cuidar dele. A colaboração nas atividades da igreja, um membro ativo, uma pessoa humilde, se submeteu à disciplina aplicada pela liderança da igreja. Ele manifestou o desejo de corrigir-se, de procurar evitar esse caminho novamente. E a ausência de más intenções e a confissão voluntária, não é aquele pecado que foi descoberto porque alguém fez fofoca. Mas ele mesmo, arrependido, veio e disse: olha, eu cometi esse pecado. Isso são atenuantes, que faz com que os conselhos possam abrandar a forma de apresentar a disciplina. Mas também existem agravantes. O que são agravantes? A experiência religiosa é um membro muito antigo na fé e no evangelho. O relativo conhecimento das doutrinas, ele sabia exatamente onde estava colocando o pé. A boa influência do meio, não tinha razão para ter cometido o pecado, ele não estava andando com pessoas de baixo testemunho cristão. Os maus precedentes é alguém que constantemente o pastor tem que ir lá ter uma conversa no canto com ele.
A ausência aos cultos, alguém que quase não vem à igreja. Arrogância, desobediência na hora de ouvir a repreensão por causa do pecado que cometeu. E o não reconhecimento da falta. Tem pessoas que você repreende, ela reconhece a falta na hora. Mas tem pessoas que te xingam. Uma vez nós disciplinamos um irmão que o comportamento dele era horrível no que dizia respeito às mulheres da igreja. Ele havia se divorciado da sua esposa, então ele sempre tinha namoradas. E as namoradas eram sempre viúvas, que tinham um bom salário para sustentá-lo. E então nós o chamamos para uma conversa. Que história é essa? Por que o seu comportamento é assim? E aí eu tive que ouvir 25 minutos de xingatório, nomes feios, falando mal da IPB, dizendo que a gente não sabe tratar com divorciados e essas coisas todas. Mas ele não quis dizer que ele se comportava como, desculpe a expressão, um gigolô na igreja. E aí Calvino diz que o bom de ser pastor é que de vez em quando a gente pode pegar uma vara e bater em alguns lobos. E eu fiz questão de bater nesse camarada. E ele ficou com muita raiva de mim e se afastou da viúva que ele estava dando golpe, que era membro da igreja, que eu tive o prazer de recebê-lo como membro depois. E aí um dia eu saí da igreja, e quando eu saí da igreja ele achou que ele podia voltar, né? E ele voltou a frequentar a igreja. No aniversário da igreja eu fui convidado para ser o pregador. Mas ele não percebeu o aviso. Tem gente que não ouve os avisos que o pastor dá no púlpito, né? Aí quando eu comecei a pregar, eu vi ele entrando lá na porta. E ele entrou, e ele me viu, e eu vi, da porta mesmo, ele voltou para trás. Tem lobos, meus irmãos, que frequentam a igreja, e de vez em quando a gente os enfrenta. Eles fazem mal para o rebanho, e eles não podem ficar no meio do rebanho, do povo de Deus. Então, Paulo diz, olha, corrige, mas se proteja, porque você também pode cair no mesmo pecado. Segundo, siga o modelo de Cristo. Ele diz que se nós andarmos e se nós levarmos as cargas uns dos outros, nós cumpriremos a lei de Cristo. E aqui Paulo usa duas palavras que nos chamam a atenção. Ele usa a palavra carga, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e ele usa a palavra fardo no versículo 4, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outros. Verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Carga é um peso de mais ou menos 60 quilos, que é meio difícil você carregar sozinho. Você precisa da ajuda do outro. Quando você peca, quando você está atravessando uma tribulação, uma adversidade, uma enfermidade complicada, é sempre bom quando a igreja se aproxima e te ajuda, orando, te acompanhando, às vezes até te dando um presente para ajudar você a atravessar esse momento difícil. Mas fardo é a mochila do soldado. A mochila do soldado romano, ela pesava mais ou menos 15 quilos. Todos os soldados, quando iam para o campo de batalha, eles levavam a sua mochila, que tinha ali as suas armas, dois tipos de escudos diferentes, um grande para proteger o corpo inteiro e um pequeno para a luta corpo a corpo, uma espada de mais ou menos 60 centímetros e 2,5 kg, que era o gládio, as panelinhas para ele pegar a comidinha dele, um pauzinho para ele esconder o cocôzinho dele lá no meio do campo, aquilo que ele precisava e uma tenda para ele dormir debaixo de um pano no momento de chuva. Quando a gente assistia o Gordo e o Magro, teve uma época que eles foram para a legião estrangeira. E aí está lá o Gordo e o Magro marchando lá junto com os soldados. E o Gordo, ele era muito assim de colocar o Magro para carregar o peso dele. Então ele pegou a mochila dele e pôs o Magro para carregar, e o sargento viu. O sargento olhou aquilo e viu o Magro carregando 2 mochilas, então ele mandou o Gordo carregar o Magro. Então ele carregou o Magro e mais 2 mochilas até chegar no local. Cada um é responsável por seu próprio fardo. Eu não posso ler a Bíblia por você, é você que tem que ler. Eu não posso frequentar a igreja por você, é você que tem que frequentar.
Eu não posso fazer amizades aqui na igreja no seu lugar, é você que tem que fazer. Então tem coisas que é você que tem que fazer. Agora, tem coisas que às vezes fica tão difícil que você precisa da ajuda dos outros. Paulo então diz que nós temos que ter consciência disso. Há momentos em que a gente vai precisar pedir ajuda. E a gente deve fazê-lo. E haverá momentos em que a gente não poderá pedir ajuda porque é a nossa obrigação. Cada um responderá por si na presença do nosso Salvador. E isso, meus irmãos, é espiritualidade, é piedade cristã, não é confusão do pastor, não. Então vamos cumprir a lei de Cristo e vamos estar atentos às nossas responsabilidades particulares. Terceiro, ele diz que nós devemos então participar do ministério, versículo 6. Ele diz o seguinte no versículo 6: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Se você recebe ensinamento fiel da palavra, então faça com que esse que te ensina fielmente a palavra receba um sustento digno. Esse é um dos textos do Novo Testamento que nós usamos para falar sobre as côngruas pastorais, sobre o salário digno do pastor. E esse é o texto que sempre eu cito para aqueles irmãos que vêm de outras igrejas, às vezes de igrejas menores, e falam assim: pastor, minha igreja lá é tão pequena, eu vou continuar mandando meu dízimo para lá. Mas o que a Bíblia diz é que você deve entregar o seu dízimo onde você é alimentado. Porque você deve alimentar com ele aquele que te alimenta na palavra. Ah, pastor, mas a igreja é tão pobrezinha, se eu entregar meu dízimo aqui na igreja que é boa, lá vai fazer falta. Não vai, gente. Deus é fiel. Deus é fiel. Se Ele trouxe você para cá, Ele vai mandar 2 para lá. É a minha oração e a minha expectativa. Quando igrejas pequenas são fiéis, elas alimentam as grandes e continuam crescendo. Eu dizia antigamente que os presbitérios aqui de Goiânia tinham que pagar taxa presbiterial para as igrejas do Médio Norte goiano, Goianésia, Uruana, Uruaçu, Séries, porque Goiânia rouba muita família dessas igrejas por causa de um negócio chamado vestibular. Vem o jovem fazer o vestibular, passa, vem estudar em Goiânia, passa um pouquinho, vem o pai, a mãe, a família toda, até o gato, o marreco e o cachorro atrás. E aí as igrejas do interior alimentam com membros e liderança as igrejas da capital. Se a gente olhar bem aqui na nossa igreja, nós vamos ver que vários irmãos aqui que hoje atuam na liderança vieram do interior, onde conheceram a Cristo. E Deus não fechou aquelas igrejas. E não fechará as daqui também. Porque também a gente alimenta outras. Eles mandam para a graduação, a gente manda para o doutorado em São Paulo, né? Fazer o quê? Então, existe essa troca. Seja fiel a Deus e Ele será fiel a você e à igreja que você deixou para trás, porque a igreja é dele, Ele a ama. Hoje nós temos membros da nossa igreja que moram em São Paulo, moram até na Alemanha, nos Estados Unidos, na Noruega. Deus é fiel. Eles foram alimentados aqui, hoje eles estão sendo alimentados lá e eles devem alimentar aqueles que os alimentam lá, com fidelidade. Seja fiel e você verá a fidelidade de Deus vindo sobre a sua casa e sobre aqueles que você ama. Quarto e último lugar, para eu terminar esse sermão, Paulo então diz que nós devemos semear e colher do Espírito e para o Espírito. Como que eu semeio para o Espírito? O que eu posso colocar no Espírito Santo? Obediência. Quando nós obedecemos ao Espírito Santo, nós estamos semeando para Ele, porque o que nós vamos colher é a vida eterna. Aqueles que semeiam para o Espírito, colherão do Espírito a vida eterna. Mas aqueles que semeiam para a carne, vão colher da carne corrupção. Assim, a palavra de Deus diz que nós não devemos zombar de Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus e obedecê-lo. E eu quero terminar então, quando Paulo termina o texto, ele diz que se nós perseverarmos nesses ensinamentos, nós vamos colher bênçãos, mas se nós não perseverarmos,
nós vamos desfalecer. Então ele diz no verso 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Continue sendo fiel a Deus, continue frequentando a igreja, continue participando dos seus ministérios, continue investindo na sua vida espiritual e na vida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, para a glória de Deus, porque ele diz que quando a gente faz isso, nós colhemos. A igreja de Vila Nova vem plantando muitas sementes, e a igreja de Vila Nova tem vida suficiente para olhar para trás e dizer e ver o quanto ela já colheu. Deixa eu dar só um exemplo. A primeira igreja de Goiânia, ela plantou nessa cidade 20 igrejas. Uma delas foi a Vila Nova. Quando a gente olha para o tamanho do presbiterianismo em Goiânia, nós somos mais ou menos 45 igrejas presbiterianas organizadas aqui na capital. Dessas 45, 20 foram plantadas pela primeira igreja. E a Vila Nova é a segunda, pois já plantou 10. Se juntarmos a primeira igreja e a Vila Nova, 1/3 do presbiterianismo da nossa cidade passou por essas duas igrejas. Então a Vila Nova olha para trás nos seus 77 anos de história e vê as sementes que ela plantou e as árvores que estão crescendo dessas sementes. Nós estamos trabalhando grupos familiares na igreja, e uma dificuldade que nós temos, e a culpa é do reverendo Carlito e o conselho daquela época, uma dificuldade que a gente tem é porque todos os setores onde a gente quer abrir um grupo familiar já tem uma igreja que a Vila Nova plantou. Recanto das Minas Gerais, Concórdia, Guanabara. Nós temos 6 famílias lá no Guanabara, mas a gente já tem uma igreja lá, que a própria Vila Nova plantou. Só se a gente plantar uma igreja agora lá no setor aeroporto, mas já tem 2 lá. Então, nós temos frutos daquilo que a gente já fez. Então, quando a gente fala assim, vamos plantar Nerópolis, que é a nossa 10ª igreja, nós falamos com conhecimento de causa. O conselho já tem experiência, a igreja já sabe como faz. Quem semeia para o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. E um missiólogo disse certa vez: se você quer plantar algo que só dure uma estação, plante flores. Plante flores, elas duram uma estação. Se você quer plantar algo que dure a vida inteira, plante árvores. Elas vão durar a vida inteira. Se você quer plantar algo que vai durar por toda a eternidade, plante igrejas. As igrejas vão durar por toda a eternidade. As pessoas podem falar mal de nós, as pessoas podem nos chamar de retrógrados, as pessoas podem dizer o que quiserem sobre nós, mas lá na eternidade, somos nós que estaremos lá com o nosso Rei e o nosso Senhor. Porque confiamos, porque dependemos, porque acreditamos e porque obedecemos à sua palavra. Assim, eu quero partir para a conclusão. Na nossa luta contra a carne, ela nunca é fácil, nada é fácil. A carne pega no pé, ela coloca uma tornozeleira eletrônica na gente, faz a gente viver como presidiário às vezes. Ela não sai do nosso pé. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo mora em nós. Ele nos santifica, Ele nos leva para frente, Ele nos conduz, Ele nos pastoreia. Olhando firmemente para Ele, nós seremos os vencedores no final das contas. Porque Ele também não nos abandona. E Ele não é uma tornozeleira eletrônica. Ele é exatamente a chave que tira isso do nosso pé. Vamos orar?